Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas últimas perguntas do que é que a Juventude Socialista pretende, nem eles sabem porque não conhecem a realidade dos jovens em Portugal, porque quando vimos os últimos posts da Juventude Socialista, tenham calma, menos gritaria, ainda não chegou a hora do almoço, gritem depois para pedir a bifana, tenham calma. Ouvimos hoje jovens do Partido Socialista começar a intervenção por dizer que o Partido Socialista promove políticas de aumentos salariais. Estamos numa altura em que percebemos que na função pública o aumento é de 0,9%, muito abaixo daquilo que será a inflação, muito abaixo daquilo que é o aumento do custo de vida, mas os jovens do Partido Socialista, porque obviamente não percebem a dificuldade na progressão de carreira, porque eles saltam rapidamente da Juventude Socialista para o Parlamento, não conseguem a dificuldade de quem está lá fora a trabalhar anos e anos e anos a favor do Estado e não consegue ter uma progressão de carreira condigna. Para vocês de facto é fácil. Mas hoje já tivemos aqui algumas intervenções interessantes e eu acredito e estou expectante também para ver se este nosso projeto de resolução, qual será o papel que a Iniciativa Liberal terá. Porque a Iniciativa Liberal hoje assumiu-se cada vez mais como individualista e está na parte do liberalismo progressivo do Bloco de Esquerda e a determinada altura está tão contra, mas tão contra não é contra o sistema, é contra a sociedade que começa a ser uma ideologia perigosa deste Parlamento, porque eles é que querem terminar com a sociedade da maneira como a estão a propor. Bom, da nossa parte, aquilo que apresentamos no projeto de resolução tem a ver com as condições de trabalho no ACT, porque a mulher de César, e aproveitando que o Sr. Carlos César está-se a rir, o Sr. Deputado Carlos César está-se a rir, a mulher de César é o pai, é o mesmo, sabe que eu vos confundo a todos, dada a posição que todos têm, é sempre igual. A mulher de César, utilizando as expressões da Sra. Ministra da Coesão Territorial, não basta parecer e tem de facto de ser. E os senhores defendem os trabalhadores de tal forma, mas defendem que depois a autoridade, a ACT, tem dificuldades nas contratações e na dignidade dos trabalhadores que lá estão. Isto seria a defesa dos trabalhadores. Interessante ver agora a vossa defesa do PS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. A geringonça que durante 7 anos governou e que tem os seus braços armados, que são a CGTP e a UGT, que representam menos de 18% da função pública, mas que são aqueles que são chamados para a concertação social, porque os senhores não respeitam os sindicatos independentes e querem manter aquela máquina daquelas duas centrais sindicais, que não são mais nem menos do que formas de financiamento de diversos partidos. Os senhores não respeitam o problema da inflação e acham que a função pública com 0,9 vai ter o problema resolvido. E quando nós defendemos neste projeto de resolução a melhoria dos meios humanos e dos meios materiais, quer deixar esclarecido que não estamos a falar de BMWs. Não é para contratar e pedir BMWs para as administrações e diretores. Não é para fazerem como fizeram na TAP, que a única coisa que fizeram foi pegar numa empresa que está a ser intervencionada e não ter qualquer capacidade de gestão, que é aquilo que vocês têm e que dá para meter mais uns jovens como o senhor da Juventude Socialista. Sabe que o CIADAP é algo tão risonho para vós que chega a ser necessário 140 anos para chegar ao topo da carreira. Curiosamente, e pegando na nossa primeira intervenção de hoje, não seria nem mais nem menos do que uma prisão perpétua para o trabalhador. Aquilo que vocês fazem fica preso aos contratos que os senhores colocam na progressão de carreira, que é uma falácia completa, apoiada por aqueles que têm a cassete há 100 anos dos trabalhadores e pelos outros ao lado que dizem que o povo unido jamais será vencido, mas não respeitam o povo, nem quem trabalha, apesar da cassete dos trabalhadores. Sabe, a precariedade da população está ao ponto que os estudos dizem que 1/5 da população é pobre. Mas sabe, o senhor que está a rir, com 20 e poucos anos, 3 em cada 5 dos pobres trabalham. Por isso a precariedade que os senhores defendem e que vêm para aqui gritar a dizer que resolveram, está também no Partido Socialista, quando não resolve a situação do PREV-PAB. Sabe, desde o tempo em que a sua deputada agora, Alexandra Leitão, em 2019, dizia isto, até final do ano está resolvido. Só que o senhor agora tem que ouvir o do lado para perceber o que é que estamos a falar, porque nem sabe o que isso é, porque nessa altura ainda estava na escola secundária. Obrigado. Sr. Presidente, não foi bem uma pergunta, de qualquer forma vou-lhe dar algum esclarecimento. A diferença entre perceber se é o Partido Socialista que mente ou se somos nós que queremos colocar mais meios porque não percebeu na audição é simples, é o senhor fazer como nós fazemos
sair para o mundo real, sair do Parlamento, deixar as audições e as comissões, ir falar com as entidades lá fora e percebe claramente que existe um déficit de trabalhadores e que não estamos aqui a brincar. E que, na realidade, aquilo que o senhor está a dizer é que ouviu um representante do Partido Socialista numa audição, porque sabe perfeitamente da forma como os cargos são delegados e são nomeados. Portanto, vir com esta pergunta, eu continuo a ter cada vez mais certeza que os senhores tinham muita razão, mas muita razão no primeiro dia que entraram nesta Assembleia. O vosso lugar era ali e não aqui ao nosso lado.